É, Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Vocês já fazem parte, assim, de uma família para mim. Para mim é motivo de muita alegria estar sempre aqui com vocês. Deus abençoe o irmão Glauber, as irmãs aqui que sempre estão conosco, ou que eu sempre estou com vocês. É, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração esses últimos dias. E quando a irmã começou a louvar, né, ela falou sobre incertezas, sobre inseguranças. E o primeiro louvor, né, tinha uma parte que falava que vitória só se alcança pela fé. Vitória só se alcança pela fé. E tem outra parte que eu anotei aqui, é a fé vai dar forças para a gente enxergar além. E eu estava aqui meditando em Abacuque, né, o livro de Abacuque. Abacuque significa, no hebraico, abraço. Naquela época, os nomes eles tinham um significado, né? E significa abraço. Eu creio que naquele tempo, Abacuque ele estava clamando ao Senhor por um abraço daquela nação, um abraço para a causa, para a queixa dele. Diferentemente dos outros profetas maiores, os outros profetas menores, que o Senhor traz uma palavra para o profeta levar ao povo, aqui Abacuque, ele pega do povo e leva para Deus uma queixa. Abacuque 1, se você ler, o meu título aqui do 1 diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, a queixa de Abacuque. Abacuque queria entender o porquê que Deus estava permitindo que acontecesse tanta maldade naquela época. Abacuque ele tinha um senso de justiça muito aguçado. E era como se Deus não estivesse vendo a causa, as dores, a violência daquela época. Aqui no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? É como se Deus não estivesse ouvindo. Né? Até quando, Senhor, que eu vou falar e o Senhor não vai me ouvir? Abacuque, ele queria respostas do Senhor. Nós, no tempos de hoje, nós somos muito imediatistas. A gente quer perguntar e a gente quer que o Senhor responda logo, que o Senhor faça logo, né? E hoje eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que independente da sua causa, do que você precisa, Deus, ele não está alheio à sua situação. Deus, ele está nos vendo e nos ouvindo, ele sabe do que nós precisamos. E Abacuque fala com o Senhor aqui, angustiado. Abacuque, naquela época, ele estava com muitas incertezas morais, espirituais, e ele está na dúvida. E ele precisa sair da dúvida para ir para a adoração, da incerteza para a fé e da angústia para a segurança em Deus. E aqui no capítulo 2, depois dele perguntar ao Senhor, o Senhor começa a responder a Abacuque. No capítulo 2, Abacuque ele fala assim: estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Quando os irmãos perguntarem alguma coisa ao Senhor, permaneça na torre de vigia. Não saia do lugar de fidelidade que o Senhor te colocou. Mediante as suas dores, as suas queixas, as suas frustrações, se alguma coisa saiu da forma que você esperava e você precisa que o Senhor te responda, pergunte ao Senhor e permaneça no lugar de fidelidade. Ele disse, eu vou subir, eu vou fazer aqui uma torre de vigia e não vou descer. Eu vou permanecer até ver o que é que Deus vai me responder. E o Senhor responde a Abacuque. Escreva a visão. A partir do 2:2. Escreva a visão e torne bem legível sobre tábuas para que possa ser lida. Até por quem passa correndo, porque a visão
ainda está para se cumprir no tempo determinado. No tempo determinado. Deus está te ouvindo. Deus está te vendo. E no tempo determinado irá se cumprir. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, como a irmã louvou. Vitória só se alcança pela fé. Ei, o meu justo viverá pela fé. Ao invés de Deus dar uma resposta para Abacuque, ele dá uma proposta. Qual era a dúvida de Abacuque? Senhor, por que está acontecendo tanta violência que no original significa no hebraico Hamas? Hamas significa mãos que derramam sangue. Abacuque, ele repete esse nome violência 6 vezes aqui no livro. É um termo que aparece 6 vezes, é uma plenitude de maldade. E, gente, a resposta do Senhor foi uma resposta que talvez eu e você não fosse entender. O Senhor falou assim no 1:6. Eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Aqui, o Senhor estava dizendo assim, eu vou trazer o povo ímpio para atacar Judá, para atacar Jerusalém. Eu e você talvez não... Como assim, Senhor? O Senhor vai usar o ímpio para atacar o justo? Vai fazer... É como se... Vai fazer maldade... vai permitir uma maldade com o teu povo. Só que naquela época, para aquela história, o Senhor precisava agir dessa forma. E existem coisas que são mistérios que eu e você não vai entender, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Abacuque, depois, quando você lê com calma, relê, que eu tenho certeza que vocês já leram, Abacuque 1, 2 e 3, Abacuque novamente ele se queixa para o Senhor. E ele começa a falar do Senhor. Ele começa a falar que Deus é um Deus da eternidade, que Deus ele é um Deus bondoso, depois que ele é todo, que ele é puro. É como se ele estivesse dizendo, como que o Senhor vai permitir, Senhor, diante da tua bondade, que tudo isso aconteça. Mas ele disse, Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Você precisa crer, você não precisa entender. Quando algumas coisas acontecem na nossa vida com permissão de Deus, ele quer fazer algo maior nas nossas vidas e nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar, como a irmã do louvor falou, que tudo tem o tempo de Deus e que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos crer nisso. E depois que o Senhor responde a Abacuque, depois que Abacuque se faz as queixas, no 3, ele faz uma canção para o Senhor, uma poesia para o Senhor. E ele é muito grande, eu não vou ler todo, depois vocês puderem ler a oração de Abacuque. É muito lindo aqui o 3 inteiro, mas eu quero só pegar a partir do 17, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da videira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que o Senhor não tenha dado a resposta que você quer, ainda que esteja te faltando algo hoje, ainda que você tenha alguma dúvida no seu coração, confie no Senhor e se alegre no Deus da tua salvação. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo sim. E ainda que exista permissões, vontade permissiva do Senhor, em algumas coisas que está acontecendo na minha vida e na sua vida, nós precisamos nos agarrar com toda a nossa confiança no Senhor.
Talvez você não tenha uma resposta, mas hoje Deus está te dando uma proposta. Fé. O meu justo viverá pela fé. E nós precisamos trocar, tirar, dar lugar, no lugar da queixa, dar lugar à confiança, da dúvida, à certeza. A certeza, a convicção. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Creia. Antes de vir aqui para o Canadá, o meu visto tinha sido negado, só que eu tinha uma palavra. Lá e no calor de Petrolina, eu ia orar com minhas amigas. E eu me vestia como se eu estivesse aqui no Canadá. Em calor, eu botava a roupa de frio, eu pegava meu passaporte e eu disse, Senhor, o visto foi negado, mas eu tenho uma palavra. E eu vou me vestir como se eu já estivesse lá. Eu tenho foto, eu usando roupa de frio, amarrei o negócio no pescoço, como se eu já estivesse aqui. Então, quando você tem fé, você se veste como se você já estivesse lá. Os meus pés não tinham tocado o Canadá, mas as minhas orações já estavam aqui. A minha fé já estava aqui. Tem lugares que eu ainda não fui, mas a minha oferta já chegou. A minha oração já chegou. Eu creio que eu vou chegar lá. Porque fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento? É algo que está firmado. E você não negocia, porque está firmado. Você agradece sem ter recebido. Pai, muito obrigado, porque eu já estive no Canadá. Foi assim que eu encontrei uma amiga lá em Juazeiro. O marido dela já estava aqui. Meu marido já estava aqui e a gente com os vistos negados. E eu encontrei com ela no hospital e ela falou bem assim, quando você vai? Eu falei, tá perto. E ela sabia que meu visto tinha negado. Ela falou assim, ela tá mentindo. Depois ela entendeu. Eu falei, não estava mentindo, eu estava declarando que estava perto, porque Deus já tinha me falado. E fé, você fala aquilo que você crê, porque como é na tua mente, assim como você pensa, como diz em provérbio, assim será. Como você pensa na sua mente, assim será. Esse versículo está falando de fé, que como você acreditar, assim será. Amém? Gente, minha bebê tá chorando muito, não sei se vocês estão ouvindo. Tá chorando muito, os dentinhos dela estão nascendo. Aí eu tava fazendo esse barulhinho aqui, mas para mim é uma grande oportunidade estar aqui, meus irmãos, que essa palavra ela tenha tocado assim, os corações, tenha falado poderosamente ao teu coração, como tem falado no meu coração. Eu tenho me agarrado a essa palavra e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.